Não há outra maneira de ser o Cristo, o Filho de Deus. A mente crística não tem em si nenhum julgamento, nenhuma condenação, nenhuma crítica, mas contempla o Cristo de Deus como a atividade do ser individual na sua alma e na minha. Os olhos não compreendem isso, porque como seres humanos somos bons e maus, mas espiritualmente somos os filhos de Deus e através dessa consciência podemos enxergar o bem espiritual em cada um. Não há espaço na vida espiritual para perseguição, julgamento ou condenação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Não é apenas inconsistente, mas hipócrita falar sobre o Cristo e nosso grande amor por Deus e depreciar o próximo por sua raça, credo, nacionalidade, filiação política ou posição econômica. Não se pode ser filho de Deus enquanto se persegue ou se odeia alguém ou alguma coisa, mas apenas quando a consciência está isenta de qualquer julgamento ou condenação. A interpretação mais comum de não julgar é que não devemos ver o mal em ninguém, porém temos que ir muito além disso, não vendo tampouco o bem em ninguém, e nem os rotulando de bons ou maus. O Mestre disse: "Por que me chamais de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus." É o cúmulo da presunção dizer: "Eu sou bom, generoso, benevolente, tenho caráter e bom entendimento." Se manifestamos alguma característica boa, não vamos nos considerar bons, mas reconhecer essa qualidade como atividade de Deus. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Todo o bem do Pai é manifestado através de nós. Um dos princípios básicos do caminho infinito é que ser uma pessoa boa não é suficiente para garantir a nossa entrada no reino espiritual, nem para nos trazer a unidade com a lei cósmica. Sem dúvida, é melhor ser bom do que ser mau, assim como é melhor ser saudável do que ser doente. Mas adquirir saúde ou alcançar o bem em si não é vida espiritual. Nós a conhecemos somente quando nos elevamos sobre o bem e o mal humanos e percebemos que não há seres humanos bons ou maus. Cristo é a única identidade. Assim olhamos para o mundo e não vemos nem homens e mulheres bons, nem homens e mulheres maus, mas reconhecemos apenas o Cristo neles. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Enquanto chamarmos nosso irmão de bom ou mau, justo ou injusto, estaremos em conflito com ele e inaptos para a oração de comunhão com o infinito. Nós nos distinguimos dos escribas e fariseus somente quando paramos de ver o bem e o mal, de nos vangloriar da bondade como se qualquer um de nós pudesse ser bom. A bondade é atributo e atividade somente de Deus, e por ser assim, é universal. Nunca pensemos em um ser humano como se ele precisasse de cura, de emprego ou de riquezas, porque se assim fizermos, seremos seu inimigo em vez de amigo. Se houver qualquer homem, mulher ou criança que acreditamos estar doente, ser pecador ou estiver morrendo, não oremos até que tenhamos nos reconciliado com esse irmão, pedindo perdão por termos cometido o erro de julgar, porque todos são Deus em expressão. Tudo é Deus manifestado. Só Deus constitui esse universo, bem como a vida, a mente e a alma de cada indivíduo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Tem uma conotação muito mais ampla do que meramente não espalhar boatos ou fofocas sobre ele. Não devemos manter o nosso próximo em humanidade. Se dissermos, meu próximo é bom, estaremos dando falso testemunho contra ele, tanto quanto se disséssemos, meu próximo é mau, porque isso demonstra que reconhecemos sua condição humana, às vezes boa, às vezes mal, e não sua condição espiritual. Dar falso testemunho contra o próximo é declarar que ele é humano, que é finito, que tem falhas, que é menos do que o próprio Filho de Deus. Toda vez que reconhecemos a condição humana, violamos a lei cósmica. Toda vez que reconhecemos o nosso próximo como pecador, pobre, doente ou morto, como outro que não o Filho de Deus, daremos falso testemunho contra ele. Violando a lei cósmica, atraímos nossa própria punição. Deus não nos pune. Nós nos punimos porque se dizemos, você é pobre, praticamente estamos dizendo que eu sou pobre,
uma vez que há somente um eu e um ser. Assim, a verdade que diz respeito a você diz respeito a mim. Se eu aceitar a crença de pobreza no mundo, ela reage contra mim. Se eu disser que você está doente ou que você não é gentil, estarei aceitando uma característica separada de Deus, uma atividade à parte de Deus, e dessa forma estarei condenando a mim mesmo porque só existe um ser. Finalmente, quando dou falso testemunho contra alguém, me condeno e sou o único a sofrer as consequências. A única maneira de evitar falso testemunho contra o próximo é perceber que Cristo é nosso próximo, que nosso próximo é um ser espiritual, o Filho de Deus, exatamente como nós. Ele pode não saber, nós podemos não saber, mas a verdade é, eu sou o Espírito, eu sou a alma, eu sou a consciência, eu sou Deus expresso, assim como o meu próximo. No Sermão da Montanha, o Mestre nos deu um guia e um código de conduta para seguirmos enquanto desenvolvemos a consciência espiritual. O caminho infinito enfatiza os valores espirituais, um código espiritual que automaticamente resulta em boa conduta. Ser humanamente bom é uma consequência natural da identificação espiritual. Seria difícil compreendermos que o Cristo é a alma e a vida do ser individual e mesmo assim discutirmos e difamarmos o nosso próximo. Depositamos nossa fé, crédito e confiança no invisível infinito e não levamos em consideração as circunstâncias e condições humanas. O mandamento "amarás o teu próximo como a ti mesmo" fala do amor humano, do afeto ou da amizade. Ele identifica nosso próximo espiritualmente e, consequentemente, vemos o efeito dessa identificação correta no aspecto humano. Muitas vezes temos dificuldade em amar o próximo porque acreditamos ser ele a barreira entre nós e nosso bem. Isso está longe de ser verdade. Nenhuma influência externa para o bem ou para o mal pode nos atingir, pois nós mesmos liberamos o nosso bem. Para entender o significado completo disso, é necessária uma mudança na consciência. Como seres humanos, achamos que existem pessoas no mundo capazes, se quiserem, de nos fazer o bem ou nos causar o mal, dano ou destruição. Como isso pode ser verdade se Deus é a única influência em nossa vida? Deus que está mais perto do que a nossa respiração? A única influência, que é sempre boa, é do Pai interior. Não poderias ter poder nenhum contra mim, se não te fosse dado do alto. Quando percebemos que a nossa vida se desdobra de dentro do nosso próprio ser, chegamos à conclusão de que ninguém na Terra jamais nos machucou e nos ajudou. Toda a dor que já tivemos na vida foi resultado direto de nossa incapacidade de contemplar o universo como sendo espiritual. Qualquer que seja a forma de o encararmos, louvando-o ou condenando-o, sempre nos consideraremos culpados. Se olharmos para trás, muitas vezes conseguimos enumerar as razões para cada discórdia que tivemos. Sempre foi a mesma coisa, porque nunca tivemos um olhar espiritual. Ninguém pode nos beneficiar nem sequer nos prejudicar. Tudo o que sai de nós volta para nos abençoar ou para nos condenar. Em outras palavras, criamos o nosso próprio bem e o nosso próprio mal. Deus não faz nenhum dos dois. Deus é um princípio de amor. Se estivermos em unidade com esse princípio de amor, então atraímos o bem, mas se não estamos, atraímos o mal para a nossa experiência, pois tudo que flui secretamente da nossa consciência é demonstrado ao mundo em nossas ações. Tudo que emana de Deus na consciência do homem, individual ou coletivamente, é poder. O que emana de Deus e atua na consciência do homem, senão amor, verdade, integridade, perfeição, plenitude, todos os atributos de Cristo? Porque há um único Deus, um poder infinito, o amor deve ser a emoção que controla o coração e a alma de cada pessoa na face da terra. Em contraste com isso estão os pensamentos de medo, dúvida, ódio, ciúme, inveja e animosidade, que provavelmente falam mais alto na consciência de muitos dos povos do mundo. Nós, como buscadores da verdade, pertencemos a uma minoria dos que receberam a revelação de que os maus pensamentos não são poder e de que não têm controle sobre nós. Nem todo mal ou pensamento falso na terra tem poder sobre você ou sobre mim, a partir do momento em que entendemos que o amor é o único poder.
Não há poder no ódio, não há poder na animosidade, não há poder no ressentimento, nem na luxúria, nem na ganância ou na inveja. Poucas pessoas no mundo são capazes de aceitar o ensinamento de que o amor é o único poder e estão dispostas a se tornar como uma criança. Os que aceitam esse ensinamento básico do Mestre Jesus são aqueles de quem ele disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não as ouviram. Lucas 10, 21, 23, 24. Uma vez que aceitarmos este importante ensinamento do Mestre e enxergarmos além da aparência, perceberemos conscientemente a todo instante que todos somos fortalecidos com o amor do alto e que o amor na consciência é o único poder, um poder do bem para você e para mim, e que o mal no pensamento humano, seja na forma de cobiça, de inveja, de luxúria ou ambição desmedida, não é poder. Portanto, não deve ser temido nem odiado. Conhecemos nosso irmão conhecendo a verdade sobre ele. Saber que o que nele está que é de Deus é poder, e o que nele está que não é de Deus não é poder. Assim estaremos amando nosso irmão verdadeiramente. Séculos de ensino ortodoxo incutiram em todos os povos o sentimento de separação e desenvolveram interesses distintos e apartados entre si. No entanto, quando há plena convicção do princípio da unidade no nosso interior, o leão e o cordeiro podem se deitar juntos. Isso se torna verdade quando compreendemos o significado correto da palavra eu. Assim que captamos verdadeiramente que o eu em mim é o eu em você, nossos interesses se tornam os mesmos. Não haveria guerras nem conflito de qualquer tipo se ficasse claro que o ser real de todos no universo é o único Deus, o único Cristo, a única alma e o único Espírito. E em virtude dessa unidade, o que beneficia um, beneficia a todos. Nessa unidade espiritual estamos em harmonia uns com os outros. Ao experimentarmos isso, vemos rapidamente que todos que encontramos são semelhantes a nós, que a mesma vida os anima, a mesma alma, o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo desejo pelo bem. Em outras palavras, o mesmo Deus é glorificado dentro de todos aqueles com quem entramos em contato. Podem eles estar ou não conscientes dessa presença divina dentro do seu ser, mas passarão a identificá-la no momento em que nós a reconhecermos neles. No mundo dos negócios, seja entre colegas de trabalho, empregadores, funcionários ou concorrentes, a seguinte atitude de reconhecimento deve ser assumida: eu sou você. Meu interesse é o seu interesse é o meu, uma vez que uma única vida anima o nosso ser, uma única alma, o Espírito de Deus. Tudo o que fazemos para o outro, o fazemos por causa do princípio que nos une. A diferença é imediatamente perceptível em nossas relações comerciais e, em última instância, nas relações nacionais ou internacionais. No momento em que abandonamos nosso entendimento humano de separação, esse princípio passa a atuar em nossa experiência. Jamais falhou e jamais deixará de produzir ricos frutos. Todos estão aqui na Terra por um único objetivo: mostrar a glória, a divindade e a plenitude de Deus. Nessa percepção, entraremos em contato apenas com aqueles que serão uma bênção para nós, da mesma forma que seremos uma bênção para eles. Toda vez que buscamos o bem em alguém, encontramos o bem hoje e o mal amanhã. O bem espiritual pode vir do Pai para mim através de você, mas não vem de você. Você não pode ser a fonte de qualquer bem para mim, porém o Pai pode usá-lo como instrumento para que o seu bem flua para mim através de você. Então, quando olhamos para os nossos amigos ou para a nossa família, por esse prisma, eles se tornam instrumentos de Deus, do bem de Deus que nos chega através deles. Vivemos sob a graça, sabendo que todo bem emana do Pai interior.
pode parecer que esteja vindo a partir das mais variadas pessoas, mas é a emanação do bem de Deus do nosso interior. Qual é o princípio? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Obedecendo a esse mandamento, amamos amigos e inimigos, oramos por nossos inimigos, perdoamos ainda que seja 70 vezes 7. Não levantamos falso testemunho contra o próximo, não julgamos nada como bem ou mal, mas vemos em todas as aparências a identidade do Cristo, o único ser que é, ao mesmo tempo, seu ser e meu ser. Então pode-se dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 34 a 40.